tua última resposta, eu achei ela muito interessante do ponto de vista de como a elite, então, e os formadores de opinião têm que se apresentar para o jogo político, para, na tua visão, então, propor alternativas a esse caminho de Lula e Bolsonaro, enfim. E você mesmo tentou, foi algo que você tentou com o Partido Novo, que você criou, e na prática ele acabou sugado por um desses polos. Então, o que deu errado neste processo? Porque me parece que foi exatamente o que você tentou fazer. Onde que ele desandou? Assim, primeiro, Flávia, eu diria que eu fiquei muito satisfeito porque no primeiro momento a gente mostrou que era viável. A gente montou um partido que começou sem nenhum político tradicional. Eu fui candidato, era uma pessoa conhecida, eu até por característica pessoal não sou uma pessoa muito extrovertida, que gosta de aparecer e tudo. Não participei dos debates, a gente não usou dinheiro público e mesmo assim eu acabei ficando em quinto lugar na frente de pessoas que estavam na política há muito tempo, como a Marina, como o Henrique Meirelles, como o Álvaro Dias. Então, assim, eu acho que isso foi bom, que foi uma indicação de que sim é possível. Pode ser que não se consiga na primeira, na segunda, mas é um caminho que existe e que a gente poderia construir, né? O que eu acho que deu errado no Novo, apesar da gente ter tido esse primeiro desempenho eleitoral em 2018 muito positivo? Faltou justamente isso, faltou lideranças que viessem para o partido com uma visão de país, de longo prazo. E a gente ficou refém, e infelizmente, e é duro dizer isso, mas é verdade, de pessoas que se juntaram ao partido com uma visão muito de curto prazo, oportunistas, para serem reeleitas, para ficarem no poder. E isso fez com que o partido desembocasse no viés bolsonarista, que é o que o partido tem hoje. Eles foram exatamente nesse raciocínio. Bom, se a gente tiver esse nicho do Bolsonaro, eu consigo eleger aqui deputados federais, eu consigo eleger eventualmente aqui um governador, eu consigo fazer uma bancada, então eu vou por aí. E esquece aquele projeto de país, né? E vamos fazer esse negócio. E esse é um grande problema hoje que acontece nos partidos, principalmente derivado da quantidade de dinheiro público, emendas parlamentares, fundo eleitoral, fundo partidário. Os partidos pensam o seguinte: bom, é muito melhor eu eleger deputado federal como negócio do que eu gastar numa candidatura à presidência. Eu vou buscar a bancada federal, que vai me dar emendas parlamentares, vai me dar dinheiro para as campanhas e eu vou me perpetuando no poder. Quer dizer, eu acho que quem tem feito isso com maestria do ponto de vista do seu partido e não do país é o PSD do Kassab, né? Essa estratégia que ele adotou e funciona. Então, você, na eleição presidencial, você fica mais ou menos neutro, eventualmente você lança um candidato só para não ter que ter uma definição no primeiro turno, mas a sua estratégia é obter deputados que vão te dar recursos para perpetuar. Então, assim, virou um negócio, só que isso é totalmente dissociado dos interesses do país, né? Então, o Novo desandou por causa dessa filosofia, né? Que, Entendi. de fato, é verdade, assim, do ponto de vista prático, só para fechar, do ponto de vista prático, funciona, Claro. mas funciona para os partidos, não funciona para o país, né? Como você teve essa experiência, só para complementar essa resposta, né? Porque você teve essa experiência muito ali na prática, né? Muito no cotidiano de uma estrutura partidária. Como é que se perde esse controle? O Novo não nasceu gigantesco, mas criar um partido já é um processo dificultoso. A gente sabe que exige ali uma série de... a Justiça Eleitoral exige uma série de requisitos, de cumprimento de uma série de requisitos, que, aliás, é um grande atestado da incompetência do Bolsonaro, foi não ter conseguido montar um partido político enquanto estava com a máquina federal na mão. Então, realmente é notável essa incompetência. Você é um dos fundadores, montou um partido, esteve no controle do partido, no sentido da gestão mesmo, né? Por um tempo. Em que momento esse processo escorre pelas mãos do critério de quem vai entrar, quem vai ficar? Como é que funcionou isso?
Assim, acho que é só para comentar essa questão do Bolsonaro, mostra bem a capacidade gerencial dele, né, de administrar. Ele, estando no poder, não conseguiu montar um partido. É difícil, mas assim, quem está no poder tem uma série de facilidades e ele, em tese, uma quantidade enorme de seguidores, em tese, na prática, né, e não conseguiu colocar isso de pé. Eu resolvi, em 2020, me afastar do partido, porque eu sempre tive essa preocupação que a gente deveria estar criando uma instituição, né? E baseado em princípios e valores e conceitos, e não baseado numa figura. E eu entendi que ao sair do partido, o partido não podia ter a minha cara, né? O partido tinha que ser uma instituição. Então eu resolvi sair em 2020 e aí eu fiz 2 erros. O primeiro foi que o partido não tinha uma cultura ainda estabelecida, então foi prematuro, eu entendo, a minha saída. E eu fiz um erro no processo de escolha das pessoas que ficariam no meu lugar, né? E um grupo tinha, eu diria que, intenções ruins e o outro foi ingênuo. O grupo ingênuo, eu alertei, falei, olha, vocês estão indo para um caminho que a gente vai desenvolver no bolsonarismo, numa linha auxiliar. E eles acharam que não. Quando eles viram que ia ser isso, já tinham sido feitas mudanças que eles viraram minoria. E aí acabaram saindo também do partido. Então, de novo, foi um problema de seleção de pessoas. Então, eu errei na escolha, agora eu tive um problema para a escolha, porque, como eu disse anteriormente, poucas pessoas se apresentaram dispostas ao processo. Eu quis trazer gente mais conhecida, que eu tinha relacionamento melhor, mas essas pessoas dizem, eu não quero me envolver com política, eu estou aqui tocando meu negócio, eu estou fazendo outra coisa. Que esse aí a gente volta para aquele comentário que eu fiz. Infelizmente, a gente delega, e aí eu tenho uma crítica grande à elite, que é o seguinte, especialmente uma parte da nossa elite empresarial, obviamente não é toda, mas muitas vezes as pessoas procuram representantes que vão resolver os problemas dela, do seu negócio, da sua empresa, e não vão pensar no país, né? E aí a gente fica nessa simbiose de Estado com a iniciativa privada, que é muito ruim e a gente não avança, né? Isso é a realidade no mundo todo, mas assim, acho que no Brasil é pior, dada o nosso ponto de partida, né? João, por que você acha que é tão difícil no Brasil criar e sustentar um partido liberal? Pedro, o grande problema, eu acho que é de quadros. Quadros dispostos a vir para a política, e eu acho que isso ficou claro agora nesses últimos anos, nesse aspecto do liberalismo. A gente sempre teve dificuldade em vender uma cultura liberal, implantar uma agenda liberal, e de uma hora para outra, muita gente identificou o Bolsonaro como representante dessa cultura liberal. O que é bizarro. O que é bizarro, porque o Bolsonaro nunca foi nada liberal. Pelo contrário, é antiliberal. Né? É antiliberal. E o mais interessante que eu acho é que quando, no ano passado, no ano retrasado, nas últimas eleições, claramente a gente tinha um problema que nós estávamos colocando em risco o processo democrático, essas pessoas preferiram dizer que estavam defendendo a ideologia liberal do que defender o Estado democrático. Eu acho o seguinte, você está construindo, vamos dizer, a fundação da nossa construção são as instituições. Depois a gente vai discutir se a gente vai adotar uma linha mais progressista na gestão econômica, mais liberal, mas assim, a base, que são as instituições do Estado de Direito, tem que ser um consenso. Isso tem que ser a primeira coisa, né? O regime não se chama democracia liberal à toa, Exato, né? Exato. Então, eu acho que a grande dificuldade é de quadros para isso, né? Agora, João, a dificuldade de quadros pegar, digamos assim, não vou dizer um semi-liberalismo, mas pegar uma parte do liberalismo, o liberalismo econômico, e focar menos no liberalismo social, na responsabilidade individual, no direito individual sobre a gestão do seu corpo, gestão da sua sexualidade. Liberalismo é um grande pacote. Exato. Isso também não dificulta atrair quadros não dificultou também atrair quadros para formar um partido mais diverso na sua composição e, ao mesmo tempo, coeso na sua ideologia liberal?
No caso do Novo, no caso Novo? eu acho que não, porque a gente no Novo sempre foi a favor da liberdade da pessoa, do indivíduo. A gente sempre defendeu que cada um tem o direito de ter as opções, de fazer o que. Eu acho que o que tinha muito no Novo, e aí, de fato, é uma guerra política, quer dizer, a esquerda sempre tenta carimbar no liberalismo aquela agenda, especialmente até, por exemplo, eu tinha origem, a gente já trabalha no setor financeiro, sempre o seguinte, não, essa é a turma que só pensa em si, só quer ganhar dinheiro, quer privatizar tudo, quando a discussão é o seguinte, a gente quer o bem das pessoas, a gente quer fazer o melhor, a nossa discussão é a seguinte, qual é o caminho? É o caminho do Estado inchado, que dá uma série de coisas, é um caminho do Estado mais atuante, mais enxuto, mais efetivo, quer dizer... Mas a gente acaba não tendo essa discussão na prática. E na minha avaliação, aí sim eu concordo nesse aspecto, a gestão Bolsonaro e vamos dizer, a fantasia de liberal que colocaram no Bolsonaro e subsequentemente as ações do Bolsonaro de que, olha, bandido bom é bandido morto, as pessoas, todas as atitudes dele em relação a recursos humanos, a liberdade das pessoas, ajudou ainda a dar uma impressão pior para o liberalismo. Então, acho que o liberalismo lutou lá atrás à direita, o liberalismo com a história do golpe de 64, e agora está ficando com um legado ruim do Bolsonaro. Né? É a turma extremada que faz só e que não tem coerência nenhuma. Né? Então, acho que é uma situação difícil para a gente. Agora, por outro lado, a gente tem constatado, só para fechar, Pedro, é que os caminhos que a esquerda propõe não funcionam. O Brasil não tem produtividade, as pessoas não conseguem evoluir, a gente está refém do Estado, a gente não consegue fechar as contas públicas, a gente tem uma inflação alta, a gente tem uma taxa de juros elevada, quer dizer, a gente está numa armadilha que a gente não consegue sair. Mas a gente não tem, e eu boto a gente porque eu sou liberal, a gente não tem uma dificuldade também, João, de explicar publicamente o que liberalismo é. Eu te dou um exemplo. Tem evidentemente essa coisa da pecha bota a pecha lá de neoliberal e fala só pensa em economia, a única liberdade relevante é a liberdade econômica, tudo mais. E a gente tem uma profunda dificuldade de mostrar, por exemplo, que Bolsa Família é um programa liberal. De que existem políticas que, num país desigual como o Brasil, a desigualdade precisa ser enfrentada. Claro. Isso envolve tributação sobre investimentos, que isso envolve programas sociais de repasse de recursos, repasse direto, aliás, poucos tipos de programas são mais friedmanianos do que você dar dinheiro direto para as pessoas, para que as pessoas tenham a liberdade de fazer as suas escolhas de como que vão gastar aquele dinheiro. Uns vão querer roupa, uns vão querer uma vaca, uns vão querer comprar comida, cada um vai saber qual é... A gente não tem uma profunda dificuldade de não falar de economia e de falar de outros aspectos da vida que são tão importantes quanto, de um ponto de vista liberal? Pedro, eu acho que sim, mas assim, quando você pega o grosso da população brasileira, eu acho que eles estão preocupados com como é que vai ser o SUS está funcionando, se vai ter escola. O grosso dessa população não está muito preocupado se vão se liberar a droga, se vai ter o aborto ou não. Quer dizer, isso não é a pauta deles. Uhum. Eu acho que a gente tem essa dificuldade, mas eu acho que dá para superar. Eu achei um exemplo interessante. Lá no Maranhão, que é o estado que tem o maior percentual de pessoas que recebem Bolsa Família, é um estado pobre, por definição, eu tive voto em todos os municípios do estado. Então, eu era uma pessoa pouco conhecida lá no Maranhão, com discurso liberal de redução do Estado e tudo isso. Então, assim, tem uma dificuldade, mas eu acho que a gente consegue, sim, vencê-la. Eu não acho que seja uma coisa que impeça a eleição de alguém com isso. Agora, obviamente, o que eu acho que falta no discurso liberal diferentemente do discurso da esquerda, a esquerda foca muito o objetivo. Eles falam, olha, eu quero melhorar a vida das pessoas, E o liberal foca muito na forma. Uhum. E a pessoa não quer saber a forma, ela quer saber onde ela vai chegar. Se vai de uma forma ou de outra forma, não interessa a ela. E eu acho que esse é o problema do liberal. Talvez por uma questão teórica e tudo,
há uma tendência de se focar muito na explicação de como você vai chegar naquilo e quem está ouvindo, quem está interessado, não interessa. Fala, olha, eu quero que você resolva os meus problemas. Eu acho que faz algum sentido, sim, porque aí com muita frequência a gente se vira e fala, o Estado precisa ser mais enxuto. Ele precisa mesmo, mas ele precisa ser mais enxuto para ele oferecer saúde pública bem, para oferecer educação pública bem, para oferecer segurança bem. Exato. E sair um pouco do lado para deixar e oferecer uma infraestrutura para que as pessoas tenham ideias e criem coisas e montem negócios. Exatamente, né? Isso quer dizer, a gente não vai deixar de fazer isso para você deixar de ser atendido. A gente precisa fazer mais isso aqui. Como a gente vai fazer mais isso aqui, que é o que te interessa, a gente provavelmente vai fazer um pouco menos algumas outras coisas que não te interessam, mas a gente quer fazer mais isso aqui. Então, tem isso. E a outra coisa, essa questão, eu vejo muito nos liberais, na turma que a gente conviveu, quer dizer, não, porque tem esse modelo austríaco, não é isso, a gente tem que adaptar isso, pelo menos essa é a minha vivência até como executivo, quer dizer, você tem que fazer as coisas de acordo para entregar resultados, para justamente que as coisas funcionem. E você tem que calibrar as políticas, os conceitos, de acordo com o estágio de cada lugar. Então, não dá para você querer importar e colocar coisas no Brasil que não funcionam. E provavelmente, quer dizer, o tratamento que a gente vai dar, e mesmo dentro do Brasil, os tratamentos vão ser diferentes de acordo com o estado da federação que você está, de acordo com o município, né? Agora, João, eu queria insistir um pouco nesse ponto, porque eu acho que a gente está falando bastante de 2022, né? A gente falou já um pouco da tua posição, da tua saída do Novo, mas eu queria focar um pouco mais em 2018, quando você concorreu à eleição presidencial. E naquele momento, ainda pegando o gancho de como é ser liberal no Brasil, a gente estava eu acho, num momento muito crucial do que seria o bolsonarismo em seguida, porque a gente estava com o presidente Lula preso, a gente tinha o Haddad como candidato do PT, né? Que não era exatamente o petista, não é ainda, né? O petista mais estridente, mais raiz, o tradicional, seja, né? Mas, do outro lado, já era Jair Bolsonaro e outras figuras, incluindo você mesmo. E naquele momento, quando você foi cobrado, por exemplo, se eu não me engano, foi no Roda Viva, que te perguntaram essa coisa de ser liberal na economia e conservador nos costumes, né? E você usou exatamente essa frase, que virou um pouco a anedota em torno do que é ser liberal ou do que é ser neoliberal, dependendo do interlocutor, né? Se é alguém que quer usar o termo de forma pejorativa ou não. Mas, e no segundo turno da eleição de 2018, se eu não me engano, você, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas que eu me lembre, o Novo não declarou apoio ou declarou, eu não me lembro exatamente, você, por favor, me corrija. O que eu gostaria de perguntar é isso, naquele momento em que você já se apresentava como uma opção para fora da direita e da esquerda, mas que o brasileiro não estava acostumado, e como não está ainda, a entender o que é a posição de um liberal, de uma pessoa que vem da elite financeira, inclusive, propondo saídas para o país e tudo. Não teria sido o momento de marcar essa posição ali? Você se arrepende de não ter marcado ali essa posição mais claramente? Essa posição que como liberal... Como um liberal que não... distante do bolsonarismo, distante de Jair Bolsonaro. Flávia, eu tentei fazer isso várias vezes. Inclusive, tem um vídeo meu que volta e meia circula aí, num debate que foi feito e que era até o entrevistador era o Augusto Nunes. E eu falo o seguinte, olha, o grande risco que nós estamos correndo é que nós iremos eleger o Bolsonaro, porque ele me perguntou sobre o segundo turno, né? Nós iremos eleger o Bolsonaro não tem absolutamente nada de liberal,
vai fazer uma gestão muito ruim, uma bagunça no país, e o PT voltará e voltará mais forte. A gente vai reabilitar o PT com a gestão do Bolsonaro. Mas naquele momento as pessoas tinham, especialmente depois do episódio da facada, eu ouvi muita gente, João, eu gostaria de votar em você, mas eu não vou votar em você porque eu não quero o PT. A rejeição ao PT suplantou qualquer racionalidade, né? Então eu tive pessoas que me apoiaram, estavam comigo, que eu soube depois, fizeram jantares e eventos na casa dele, dizendo, olha, eu queria pedir para vocês que não votem no Amoedo no primeiro turno. Vamos votar no Bolsonaro para nós derrotarmos o PT. Então, assim, de novo, foi uma eleição muito polarizada e a facada aumentou essa polarização, né? Então, assim, eu tentei fazer isso, mas era um cenário muito difícil. Agora, o Novo... só para fechar... Não, eu ia só fechar que era o questionamento que você fez. O Novo não se posicionou no segundo turno e eu me posicionei dizendo que eu teria que votar contra o PT. E votaria no Bolsonaro para fazer um voto contra o PT. E justifiquei dizendo o seguinte, não me parecia razoável que um partido que tivesse sido envolvido em tantos escândalos de corrupção, que não tivesse tido o mérito de dizer que tinha errado, consequentemente isso era um risco que voltasse a repetir os atos, que esse partido tivesse o nosso voto. Então, assim, com muito medo, assim, mas para evitar... essa chancela junto à sociedade de um partido que estava acusado com inúmeros casos de desvio de recursos, eu estava no segundo turno votando contra o PT num candidato que de forma nenhuma me representava. Mas desculpe, eu te interrompi. Não, era mais ou menos nessa linha, porque aí em 2022 você, evidentemente, acabou trocando de posição. Então, eu ia te perguntar do teu antipetismo, né? Para além do Novo, né? Do quanto o antipetismo ou o antilulismo guiou a sua carreira política para além do partido Novo. O que aconteceu aí em 2022 foi assim, em 2018, eu fiz esse raciocínio, vamos dizer, o combate à corrupção. O voto ao PT naquele momento, para mim, era um endosso de que a gente pode cometer desvios e tudo bem. Em 2022, o meu raciocínio era, Bolsonaro já falou que colocará membros adicionais no Supremo. Bolsonaro, se eleito em 2022, gostará de ficar no poder, irá querer ficar no poder em 2026. Ele terá 4 anos para aparelhar melhor as Forças Armadas, aparelhar melhor o Supremo, e a chance de um golpe em 2026 com sucesso será enorme. Esse foi o raciocínio que eu fiz. E portanto, não me interessa nesse momento, eu até brinco dizendo que é mais fácil você consertar a economia do que sair de uma ditadura. Então eu disse, eu prefiro... Eu não tinha nenhuma expectativa quanto ao governo do Lula. Toda hora o pessoal me critica quando eu critico o Lula. Você fez... Mas assim, eu nunca tive nenhuma expectativa de que o Lula fosse fazer um bom governo, que fosse entregar nada, mas eu achava que isso era uma discussão naquele momento que não era a discussão prioritária. A discussão prioritária era a gente poder ter eleições livres em 2026. E para isso, no meu entender, era fundamental que o Bolsonaro não tivesse. Esse foi o motivo pelo meu voto. João, para você é claro que houve o planejamento de um golpe de Estado no final de 2022? Não tem a menor dúvida, e esse planejamento não foi colocado, assim, foi falho, foi mal feito, a gente já assistiu isso, mas eu não tenho dúvida que esse planejamento teria tido continuidade para 2026. Então, o nosso problema não era o golpe de 22, porque em 2022 aconteceria isso, ou o Bolsonaro ganharia nas urnas, ou ele começou o planejamento de forma amadora, primária, como a gente até falou aqui, não conseguiu montar o partido, quer dizer, mas eu acho que a probabilidade dele ter gente próxima, trabalhando sim para instrumentalizar isso com chance de sucesso em 2026, seria enorme. E, consequentemente, a gente poderia estar tendo, em 2026, um golpe de Estado e aí sim com alta chance de sucesso.